Olá, vamos conversar hoje sobre ondulatória. Falando de ondulatória, falaremos de onda, quais são as características que envolvem as ondas. Estamos na apostila número 4, aula 65 e 66, conceitos básicos de ondulatória. Então, temos que onda é a passagem de energia que proporciona uma perturbação no meio. Então, nós temos que onda é a perturbação do meio físico que pode transportar energia sem transportar a matéria. E essa onda ela pode ser classificada de diversas maneiras. Uma dessas formas é classificar a onda como mecânica. Então, uma onda mecânica é aquela cuja propagação precisa de um meio material. Temos ondas que não precisam de um meio material para se propagar. Essas ondas são denominadas de ondas eletromagnéticas. É a onda cuja propagação não depende de um meio material. De acordo com a direção de propagação dessa onda, nós podemos classificar essa onda como transversal quando a direção de propagação da onda em relação à direção de propagação do meio são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus as direções. Isso, então, temos ondas transversais. Quando existe a coincidência nessas direções de propagação e de vibração, classificamos essas ondas como longitudinais. Ondas longitudinais são ondas cuja direção de vibração e a direção de propagação são coincidentes. Pontos característicos da nossa onda. Então, no aspecto físico, determinaremos que essa perturbação da onda no meio provoca uma elongação maior, uma perturbação maior. Essa perturbação maior, os pontos onde ocorre essa perturbação maior serão denominados de cristas na parte superior, vale na parte inferior, e essa distância em relação ao eixo central aqui, o nosso eixo X, é chamado de amplitude. Amplitude é quando temos a elongação máxima, onde temos pontos denominados crista e vale. A distância entre duas cristas ou dois vales são denominados de comprimento de onda, representado pela letra grega lambda. Aí temos relacionando comprimento de onda, velocidade e a frequência, temos a nossa equação fundamental da ondulatória. Relaciona velocidade com comprimento de onda e frequência. Falando em frequência, vamos falar primeiro em período. Quem é período? O tempo necessário para que a onda percorra um comprimento de onda. Período da onda corresponde ao intervalo completo de oscilação da onda. Então, quando eu tenho um comprimento de onda, a minha onda fez um movimento, uma oscilação completa. E quando eu pego essa quantidade de oscilações completas realizadas em uma unidade de tempo, nós temos a frequência. Frequência de uma onda é denominada frequência F de uma onda, como o número de oscilações completas é denominado como o número de oscilações completas em uma determinada unidade de tempo. Qual a relação que existe entre frequência e período? Um é o inverso do outro. Então, nós temos aqui que a frequência é o inverso do período, assim como o período é igual a 1 sobre F, é o inverso da frequência. Essa onda pode ser classificada de acordo com a sua dimensão, de acordo com a dimensão. Então, ela pode ser unidimensional. Exemplos de onda unidimensional é a onda que se propaga numa corda. Exemplos de onda bidimensional é a onda que se propaga na superfície da água. E também tridimensional, o som é um exemplo de onda tridimensional. Intensidade da onda. A intensidade da onda é obtida pela razão entre a sua potência pelo intervalo de tempo. Desculpa, pela área. Então, a nossa intensidade é a razão entre potência pela área. Mas quem que é a minha potência? Aí sim, potência é a variação de energia dividido pelo tempo, mas variação de energia dividido por tempo é potência, por isso que caímos que intensidade é potência por área. É a energia que está passando num intervalo de tempo qualquer e incidido numa área qualquer também. Reflexão de pulsos de onda. Então, essa reflexão, quais são as características dessa reflexão? Quando a extremidade do meio por onde a onda está se propagando, ela é fixa. Quando ela for fixa, o que vai acontecer na reflexão? Então, nós temos o pulso que se propaga
com uma crista. Após a reflexão, eu vou ter inversão dessa fase e ele vai se propagar como um vale que vai se propagando. Então, na reflexão, o que ocorre? A inversão de fase. Se eu tenho uma crista, vai ter reflexão e eu vou ter o aspecto de um vale. Se tiver vindo um vale, sofre a inversão de fase e volta como uma crista. No entanto, quando essa extremidade ela é livre, essa inversão de fase não ocorre. Se o aspecto físico do ponto vem como uma crista, então o que acontece? Vai sofrer reflexão e essa crista permanece no aspecto físico aí da nossa corda. Então, na reflexão, o que ocorre com a velocidade da onda, comprimento da onda, frequência e período é inalterado. Todos os aspectos antes da reflexão serão iguais após a minha reflexão, não ocorre alteração. Refração de pulso de onda. A refração de pulso de onda depende de uma característica que é chamada densidade linear do meio. Como é determinada essa densidade? A massa dividida pelo comprimento, a massa dada em quilograma, comprimento em metro, então eu tenho que a densidade linear é quilograma por metro. Como que isso daí influencia na refração? Lembrando que refração é uma característica quando a minha onda se propaga de um meio e passa para outro meio. Então eu tenho aqui uma densidade linear, vai no nosso exemplo aqui numa corda, então eu tenho uma densidade linear nesse trecho. A corda, a partir desse ponto, outra densidade, porque a massa alterou. Então, sempre quando a onda se propaga de um meio de alta densidade linear para um meio de baixa densidade linear, o nosso pulso refratado não sofre inversão de fase e também o pulso refletido. No entanto, quando a onda se propaga de um meio de menor densidade para um meio de maior densidade, o meu pulso refratado continua com a mesma fase. No entanto, o pulso refletido tem a inversão de fase. Quais as características da minha refração? Então, eu tenho que a velocidade e o comprimento de onda, eles se alteram e a frequência e o período não altera. Qual outra característica que eu tenho na refração? Vou aplicar a lei de Snell, então seno do ângulo 1 dividido pelo seno do ângulo 2 é igual a V1 dividido por V2, ou 1 sobre V1 seno 1 vai ser igual a 1 sobre V2 seno 2. Vamos para os exercícios agora. Para a onda da figura abaixo, produzida em uma corda, determine amplitude. A amplitude é o máximo distanciamento que eu tenho em relação ao meu eixo central X. Então, aqui, a minha amplitude vai ser 1, 2, 3 metros. A amplitude da onda vale 3 metros. Item B, a elongação dos pontos A e do ponto B. A elongação é quanto que esse meio material se distanciou do meu eixo central. O ponto A se distanciou 2 metros, o ponto B se distanciou 1 metro. A elongação do ponto A é menos 2 metros, a elongação do ponto B menos 1 metro. C, o comprimento de onda. Lembrando que comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales. Então, temos aqui, daqui até aqui, temos 4 metros. Então, nosso comprimento de onda vale 4 metros. O período e a frequência, se a velocidade for 10 metros por segundo. Então, utilizaremos a equação fundamental da ondulatória. Velocidade é igual a lambda vezes frequência. Velocidade é 10 metros por segundo. O lambda determinamos no item C, que é 4. 4 multiplicando, passa para o outro lado dividindo, 10 dividido por 4, 2,5. A nossa frequência é 2,5 Hz. Lembrando que período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Período é igual a 1 sobre o F. Substituindo, 1 dividido por 2,5 vai dar um período de 0,4 segundos. Então, para que a onda se propague em uma distância de 4 metros, é necessário 0,4 segundos. Exercício número 4. No teto de uma residência foram instalados 8 metros quadrados de placas que absorvem energia solar para aquecimento de água, reduzindo gastos com chuveiro elétrico. Por exemplo, se as placas recebem energia luminosa a taxa de 1.000 watts por metro quadrado, converte 50% dessa energia em energia térmica. Então, significa que metade dessa potência é classificado como potência útil, o que realmente é utilizado para aquecer nossa água. Dessa energia,
térmica. E se o fluxo de água nas placas for de 12,5 litros por minuto, determine a variação de temperatura sofrida pela água. Então, densidade da água, 1 kg por litro. Calor específico da água, 4,2. 10 a terceira joules por quilograma. Então, temos que a potência. Quem é a potência? Eu sei que é a metade da potência que está incidindo. Então, a K é 1.000 watts por metro quadrado. Eu tenho 8 metros quadrados. Então, 8 vezes 1.000, 8.000. Só que eu tenho uma eficiência de 50%, por isso eu coloquei 0,5. Então, minha potência é igual a 4.000 watts. Então, essa potência vai ser a potência utilizada para aquecer essa água. Então, minha potência, lembrando, potência é energia por tempo. Então, nós temos que a minha potência é a energia necessária para proporcionar uma variação na temperatura da água. Então, como que eu calculo a energia que provoca uma variação de temperatura? Lembrando que é calor sensível, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Mas a minha massa, eu também posso obter minha massa como a densidade vezes o volume. Então, a densidade vezes o volume, vezes o calor específico sensível, vezes variação de temperatura, e o meu ΔT é o ΔT que eu tenho aqui mesmo, só transportei aqui para baixo. Então, quem que é a minha potência? 4.000 watts. Lembrando que watts é a mesma coisa que joule por segundo, então aqui eu tenho que transformar para segundo. Então, quando a gente substitui 4.000 é igual a densidade 1 kg por litro, o meu volume 12,5 litros, pela unidade de tempo. Quanto tempo? Por minuto, mas eu tenho que trabalhar com watts, é joule por segundo, transformo para segundo, 12,5 por 60, vezes o calor específico, que é 4,2, 10 a terceira, a variação de temperatura é o que eu quero determinar. 10 a terceira do meu lado direito, 10 a terceira do meu lado esquerdo, eu corto, 60 multiplicando, passa dividindo, 12,5 vezes 4,2 multiplicando, passa dividindo. Após realizar essa álgebra, eu tenho uma variação de temperatura de 4,6 graus Celsius. 7. Uma onda de frequência 500 Hz e comprimento de onda de 2 metros propaga-se no meio. A partir de dado momento, sofre refração, passando para um segundo meio e triplicando sua velocidade. Determine a velocidade da onda no primeiro meio. Então, ele me deu frequência, ele me deu o comprimento de onda, a velocidade ficou fácil. Vamos substituir na equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F. Meu comprimento de onda 2 metros, minha frequência 500 Hz, 2 vezes 500, 1.000 metros por segundo. Então, a velocidade da onda é 1.000 metros por segundo. Item B, o novo comprimento da onda. De novo, vou aplicar a minha equação fundamental da ondulatória. Lembrando que a velocidade agora triplicou. Antes eu tinha 1.000, agora eu terei 3.000, e aí eu tenho comprimento de onda vezes a frequência. Lembrando que frequência é algo que inalterado, sempre permanece o mesmo valor. Então, a minha frequência continua 500 Hz, minha velocidade é 3.500. Está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então ficou 3 vezes 1.000 dividido por 500, vai dar um comprimento de onda de 6 metros. Pessoal, encerramos essa videoaula. Peço desculpa aí pelo barulho de estar tendo uma construção aqui do lado. A gente se encontra aí na próxima videoconferência.